Eu ia até perguntar isso pra você, Léo, porque eu vejo bastante você falar de fundo imobiliário. E você não acha que tem uns fundos aí que estão de bandeja? Rapaz do Tem céu. muita coisa barata. O que você acha barato? Assim, o que você tá vendo barato? Olha só, a gente tem... Vamos olhar para o IFIX de como ele funciona. Existe um indicador chamado volatilidade. Esse volatilidade não tem nada a ver com risco. Por exemplo, o Bitcoin, ele é muito volátil. Ele sobe e cai pra caramba. Mas quando a gente avalia o risco, ele não é tão arriscado quanto a volatilidade que ele dispõe em gráfico. Então, Sim. volatilidade, normalmente o pessoal costuma traduzir como risco, mas não é a mesma coisa. Quando a gente olha para o IFIX, se a gente pegar os últimos 2 meses, antes dessa recuperação que teve em dezembro, porque teve uma recuperaçãozinha de 8%, mas se a gente pegar um pouquinho antes, a volatilidade dos fundos imobiliários estava bem mais alta do que a das ações. E aí muita gente que tá entrando agora no mercado, você olha, pô, o Ibovespa caiu 4 e o IFIX caiu 8. Como assim? Movimentações no IFIX, se você pegar uma janela de longo prazo, desde sua existência, desde 2014 que se tornou público ali, o pessoal começou a realmente investir, volatilidade de 2, 3% era altíssimas. Só aconteceu em 2015, que foi a crise da Dilma lá, aí caiu pra caramba mesmo. E agora, em 2020 aconteceu também, e agora tá acontecendo. Então, no intervalo aí de uma década, aconteceu períodos pontuais mensais, que não durou mais de um mês, de quedas de 8%. Então, a gente vê volatilidade do IFIX de 2, 3%. Já a volatilidade da bolsa, do Ibovespa, ela gira em torno de 15%. Então, ela pode subir 15% e cair 15%. Até porque o nosso índice ele é muito baseado na Vale e na Petrobras, né? Que sobe e cai pra caramba. Então, imagina o seguinte, você vê um tipo de ativo que é muito mais seguro do que a ação, porque os dois estão na renda variável. Mas um tem a sua garantia real, que é o imóvel, e o outro é um empreendimento, você está investindo na ideia. Então, a gente vê um índice que é atrelado à garantia real, imóvel, tijolo principalmente, caindo 8, chegou a cair 12, né? Que foi o máximo de queda do IFIX, assim, em um mês. Você olha isso, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é sentir medo mesmo. Eu concordo com as pessoas. Não, você tem que olhar assim, nossa, acabou o Brasil. O que tá acontecendo? Eu preciso identificar o que tá acontecendo. Depois da fase do medo, aí tem que vir a fase do conhecimento. Você vai tentar investigar para ver o que foi que aconteceu. E aí a gente teve muitas coisas acontecendo, né? Então, os fundos imobiliários, eles realmente estão com um problema. A gente tem que tentar entender se esse problema ele é intrínseco dentro dos fundos imobiliários ou se ele é extrínseco, fora dos fundos imobiliários, né? Então, quando a gente passa a analisar. E isso aí é porque o pessoal não sabe ler RI, relatório gerencial, não sabe ler. Na verdade, a maior parte das pessoas que investem em fundos imobiliários não sabe nem o que é um relatório gerencial. Então, você vai abrir lá o seu fundo imobiliário. Como é que você vai comprar uma casa? Eu fico imaginando assim, ó. Vamos transferir o nosso conhecimento que nós temos em fundos imobiliários para a vida do dia a dia. Como é que você vai comprar um lote, construir uma casa, alugar essa casa sem ter nenhum conhecimento do local, sem ter nenhum conhecimento sobre material, sobre nada? Ah, eu vou contratar uma construtora. Como que você vai contratar sem saber qual que é a construtora boa? É a mesma coisa você investir no fundo imobiliário, só porque você escutou eu, o André ou a Carol falando, e nunca mais olhar o fundo imobiliário. Não faz sentido. Então a gente vê agora, neste momento, mesmo com essa recuperação de 8% que tivemos ali no dia 12 de dezembro, para subir um pouquinho os fundos imobiliários, a gente ainda vê muito fundo imobiliário, de tijolo principalmente, descontado assim a níveis que eu, Leozinho, nunca tinha visto. Quando lá em 2020, mesmo lá em 2020, eu não tinha visto esses preços. E hoje o Leozinho tem aqueles 3 atributos que eu falei, né? Que eu tava sonhando chegar nesse momento. Que era ter dinheiro, ter conhecimento e um pouquinho de experiência, que ainda não tem tanta, né? Mas um pouquinho de experiência. Pô, hoje a gente consegue coletar várias oportunidades de mercado no próprio Brasil. Você não é obrigado a aportar no Brasil, se você não quiser. Hoje é tudo muito disruptivo. Você consegue criar uma conta lá no exterior, transformar seu real em dólar, investir numa empresa americana em 10 minutos. Você consegue fazer isso. Sim. Mas você consegue, caso você queira correr o risco, você consegue investir aqui no Brasil de maneira, assim, praticamente... Deixa eu pensar num exemplo aqui que vai ficar muito bom. Em qualquer lugar que você atirar, você vai acertar. Qualquer lugar que atirar, você vai no clube de tiro, aí você tem vários... Cada estantezinho tem o seu alvo, né? Se você pegar assim, fazer assim, você vai acertar. Sim. Você vai acertar. E hoje, a gente vai criar muito... Lá em 2027, 2028, se a gente trocar de governo, ou então lá em 2030, vai ter muito gênio falando no YouTube. Vai ter muito gênio falando no YouTube. Porque vai ter muita gente que acertou. Vai ter comprado, por exemplo, entre os bancos. A gente tem 5 bancos principais. Qualquer um que você comprar hoje, todos estão descontados. Então, todos vão valorizar pra caramba depois. Aí, lógico. Todo mundo é gênio. Lógico, um vai subir mais do que o outro. Sim. Lógico, a gente tá aqui pra escolher o melhor entre eles. Mas se você fizer uma boa carteira balanceada, de acordo com bons setores, resilientes, como a Carol falou,
setores que não falem, né? Que tem o colete à prova de bala, que consegue receber bala e depois acorda no outro dia e tá fazendo lucro de novo, ROI. Cara, vai ter muita oportunidade aí. Ainda vai ter, inclusive, na minha opinião, em 2025, quase o ano inteiro. Talvez em 2026 a gente veja uma recuperação ali quando anunciar quem são os candidatos e tal. Mas vai ser tipo fogo de palha mesmo. E depois a gente só vai ver esse resultado mesmo depois em 2026. Mas assim, é um momento da colheita, da plantação. É um momento da plantação. Então, assim, é um momento perfeito para você acumular tanto cota de fundo imobiliário quanto cota de ações, né? Participação em ações. Inclusive até lá no exterior também. A gente pode até falar depois sobre o que eu tô fazendo lá no exterior, qual que é a minha visão sobre isso. Mas em fundos imobiliários, realmente, cara, a gente tá com oportunidades absurdas, principalmente em tijolos. Quais você gosta, assim, Léo? Que você vê, putz, esse aqui eu acho que tá muito bom. Tá. Aí vamos. Porque agora tem tantos descontados, né? Tem muita coisa barata tem muita coisa boa, barata, né? Tem muita coisa barata. Deixa eu até tomar uma aguinha pra isso aqui. E eu sinto, Léo, complementando o que você tá falando, que a gente tá num momento realmente de plantação, né? Porque a gente apanhou demais, o governo gastou demais, como você falou, e não tá conseguindo se ajustar. E a Bolsa de Valores tá em queda, por isso porque os juros estão altos, a gente tá com uma política fiscal ruim. Mas eu concordo com você, eu acho que 2025 vai ser um ano difícil, mas com muita oportunidade, a gente vai ter bastante tempo para colher, para plantar oportunidades. 2026 também vai ser um ano difícil, porque é um ano de eleições, mas ouvindo tudo que a gente vem ouvindo, analisando dados de pessoas de Brasília, a tendência é que volte um governo de direita e a Bolsa responda rápido. Então, quem tá plantando nesse momento, eu acredito, e acho que vou de encontro com a sua opinião, que 2027 pode ser um ano fantástico para quem acreditou nisso agora, né? E muita gente vendendo na baixa. Mas agora, complementando a pergunta da Carol, quais fundos você acredita aí que você teve um tempo para pensar, que estão baratos e que estão muito bons hoje na Bolsa de Valores? Ó, antes de explicar e de falar quais são os fundos que eu acho que tá mais descontado, eu acho que é muito interessante o pessoal aí que tá escutando entender o porquê que os imóveis ficam muito descontados nesse momento. Por que na verdade, tudo fica descontado, mas o imóvel ele tem uma relação muito casual com a taxa de juros. Você já parou para se perguntar por que o fundo imobiliário, que antes pagava 8%, 7%, hoje está pagando 10%, 12%? Por que isso aconteceu? Não foi só por conta da queda do preço. A queda do preço aumenta o dividendo yield estruturalmente, né? Se caiu o preço, continua pagando mesmo tanto, o dividendo yield vai subir. Por que os imóveis caíram de preço? Se hoje a sua casa que você está morando aí, não sei se é de aluguel, se é comprada, mas a sua casa que você está morando, ela só não está listada em bolsa. Mas se você fosse olhar todos os dias o preço dela, todo dia você fosse pagar uma avaliação para ver o preço dela, com certeza hoje ela estaria valendo menos do que em janeiro lá de 2024, quando a taxa de juros. Por que isso acontece, André? É interessante demais o cara saber isso, porque aí ele consegue tirar um pouco do medo que ele tem de investir em fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário é praticamente uma casa. Exatamente. Só que é uma casa melhor, mais bem localizada, onde vai mais gente, onde consegue vender, alugar mais rápido, né? Então é uma casa melhorada, uma casa turbinada, um prédio turbinado. Qual que é essa relação dos juros com os imóveis? Os imóveis, você tem um custo para produzir o imóvel. E normalmente essas pessoas, elas alavancam, os construtores, as construtoras em si, elas se alavancam para poder construir esse imóvel. Então eu vou construir um imóvel, se eu, Léo, quiser construir um imóvel de 1 milhão, eu tenho 2 opções. Eu dou 3 opções. A primeira, eu junto 1 milhão primeiro e depois construo. Isso aqui é uma má opção, porque se eu for demorar a juntar esse 1 milhão, quando eu for construir 1 milhão, já não constrói a mesma casa que eu queria. Então, normalmente é uma opção ruim. O crédito vale mais do que o dinheiro. Depois, a segunda opção, eu pego tudo de crédito, e aí se o crédito estiver caro, eu vou impossibilitar a minha operação. Porque imagina que eu quero construir uma casa de 1 milhão para vender ela por 1 milhão e 500. Se eu pego a uma taxa de juros que no final eu vou pagar mais de 50% de juros, não vai valer a pena. Aí eu vou pagar lá 2 milhões e vou vender por 1 milhão e 500, fiquei no preju. Não é bom. Certo. Tem a terceira opção, que é dar um pouquinho de entrada, que normalmente que o brasileiro faz, dá um pouquinho de entrada, 10, 20, 30%, e o resto ele financia. Por que a taxa de juros, então, tem uma relação tão grande com os imóveis? Mesmo quando você for comprar à vista, tem muita relação. Por quê? Você, no tempo de valorização do imóvel, se você deixasse esse dinheiro rendendo a juros, você tem mais dinheiro se o juros estiver mais alto. Se você for alavancar o seu dinheiro, se for pegar dinheiro e emprestar para construir sua casa, aí pensa agora, para com esse pensamento pequeno e pensa agora nos fundos imobiliários. Se um gestor vai comprar um imóvel, ou se um gestor de desenvolvimento vai construir um imóvel, ou o HGLG lá, que tem um lote gigantesco, aí ele tem um galpão até aqui, ele quer construir mais um imóvel daqui, ele vai alavancar, né? Os fundos imobiliários ele alavancam de uma forma diferente, mas vai alavancar, vai pegar dinheiro emprestado para isso. E aí ele precisa que esse imóvel ele valha um tanto X para compensar essa operação.
Então, quando a operação tá muito cara, o imóvel tem que ficar muito barato. Pensa pra você aí, você vai financiar uma casa hoje de 300 mil. Se você for comprar, você vai pagar 900 mil. Então, a casa ela tem que diminuir de valor. 100 mil. Aí, agora, 100 mil dá pra financiar, que aí com 100 mil eu compro ela 300 mil. Então, sempre, isso é estrutural, economicamente falando, em qualquer lugar. Se é aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na África, lá na Austrália, lá na Europa, em qualquer lugar, isso é estrutural. Se a taxa de juros sobe, os imóveis, eles vão cair. E por que todo o resto cai junto? Porque, normalmente, toda crise ela é atrelada ao mercado imobiliário. A crise.com foi atrelada, era Big Tech, empresa de tecnologia, mas estava atrelado à dívida imobiliária. 2008, a maior crise que a gente teve, mercado imobiliário. 2015 também teve um pouquinho do mercado imobiliário influenciando, porque os bancos e toda a funcionalidade de crédito, ela é para infraestrutura e mercado imobiliário. Então, a gente sofre muito em todos os quesitos quando a taxa de juros sobe. E aí, quando a gente vê a taxa de juros subindo, a gente tem que fazer uma avaliação de benchmark. Eu ensino para os alunos. A gente tem um triângulo que você nunca pode esquecer. 2 triângulos que você nunca pode esquecer. É o triângulo da Trindade, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. E rentabilidade, risco e liquidez. Dentro do mundo dos investimentos. Dentro do mundo dos investimentos, sempre quando você vai olhar a sua rentabilidade, você tem que olhar o risco. Então, hoje você... O cara que não tem um conhecimento... Imagina só, André. O cara que não tem um conhecimento tá vendo esse podcast pela primeira vez. Já deixa o like aí, já se inscreve aqui no canal dos Obrigada. Tem que bater 1 milhão. Dá uma agonia de ver 900 e uns quebrados, né? Dá uma agonia de ver 900 e uns quebrados. A gente gosta do número inteiro. Então, você já se inscreve aí pra bater 1 milhão. E aí, pensa comigo. Cara, você que não tem conhecimento, você vai preferir ganhar 15% do pré-fixado do Tesouro Direto ou você vai investir em uma empresa que você só vê cair? Exatamente. Você o cara vai pra segurança, né? Ele vai por 15%. Não tem como. Então, a gente tem que sempre avaliar o benchmark. E o pior, os caras estão vendendo na baixa, quem entrou em fundo imobiliário, pra ir com prejuízo, pra ir tentar ganhar, porra. Aí, olha só, isso aí é o que o Howard Marks chama de preferência temporal. Quem vai para renda fixa, não tem nada de errado na renda fixa. No meu próprio modelo de alocação, eu tenho renda fixa também. Acredito que todo mundo tem que ter, principalmente nesse momento. Né? Só que o problema é a sua preferência temporal com o seu patrimônio como um todo. Como é que você vai preferir ganhar? O que você prefere? Tem que ficar mais fácil você analisar. É igual a de pirona. Você prefere 99% de... Olha que loucura isso aqui, ó. E quando eu parei pra pensar assim, as coisas ficam mais simples. Você tá com dor de cabeça, André. Aí eu vou te oferecer uma de pirona. Sou médico. Vou te dar uma de pirona. Ô, André, esse remedinho aqui tem 99% de melhorar sua dor de cabeça. Quer tomar? Toma, Sim, né? Claro. Toma. Agora, se eu chegar... A mesma coisa. A Carol tá com dor de cabeça. Eu vou chegar com a de pirona pra ela. Só que aí eu vou falar assim, Carol, esse aqui tem 1% de chance de você morrer. Não quero. Não, deixa essa dor de cabeça aqui, Deixa quieto. Eu vou dormir, vai passar. Vai passar. Isso é o viés de framing. E isso aí, normalmente, você vai olhar para as bases de dados que você tem. Então, quando um investidor, um investidor leigo, ele olha, Banco do Brasil caindo 25%, e aí ele olha o pré-fixado lá a 15%, mesmo que o Banco do Brasil me pague 10% de dividendo, eu ainda fiquei 15% negativo, aqui eu tô ganhando 15%. Então, ele tá olhando pro curto prazo. Ele tá ganhando porque ele vai ganhar agora, né? E isso é a maior armadilha de mercado, que é o que eu chamo de macaco pulando de galho em galho, que as pessoas leigas podem fazer. Que é justamente isso. O cara vende quando tá caindo para comprar o que tá mais caro. Aí depois nossa, aí agora o fundo imobiliário recuperou. Agora o HGLG voltou a ser negociado. Lá em 2019, o HGLG era negociado a 1,52% do seu PVP. 1,52% de PVP. Caríssimo. Era o 1,5 vezes. Já subiu, né? Tá 1 e pouquinho ali. Agora tá 0,98 ainda. Ainda tá baixo. 0,98. Tá baixinho. E aí hoje, você olha lá, o HGLG tem mais imóvel, tem mais inquilino pulverizado. Mais liquidez. É um fundo muito maior, muito mais robusto. Gestão muito boa. Gigante. E aí hoje ele olha lá descontado e não quer comprar, cara. Quando voltar pra 1,5 ele quer comprar. Quando cair pra 0,98 ele vende, porque ele tá desesperado. Exatamente. Aí é aquela corrida dos ratos, né, Léo? Aí é o cara que tá tentando sair da corrida dos ratos, mas ele só saiu de uma rodinha e foi pra outra, né? Exato. Porque a galera... O que acontece agora... E eu não acho errado, completando o que o Léo falou, sobre a renda fixa. Eu mesma tô pegando bons produtos na renda fixa, o André também. E acredito que o Léo também. Agora, o grande problema é que muita gente que tá na renda variável se assusta nesse momento e vai todo mundo pra renda fixa. Só que aí, quando o movimento vem inverso, aí todo mundo quer o quê? Voltar pra renda variável. E esse vai, gira pra lá, a chance de você errar é muito grande. Exato. Né? Então, você tem ali... O que eu falo? Você tem uma estratégia de carteira. Pô, eu quero ter 20% de fundos imobiliários. Mantém ali. Quais são? 3%, tô dando um exemplo aqui, 5% galpão, 5% laje, 5% shopping, 5% fundos de fundos. Tô dando um exemplo. Mantém ali. Mas não, o pessoal sai,
da renda variável e vai pra renda fixa e fica nesse gira-gira, né, Caiu Léo? os fundos imobiliários, né? Porque não tem motivo, né, Léo? O HGLG, os prédios continuam muito bem, os inquilinos estão pagando, os dividendos subiram. E o problema é o pânico do mercado. Mas não vou deixar você fugir da pergunta, não. Vou fugir, eu já tô Você rodou, mas eu não esqueci. Quais fundos imobiliários aí você acha que tem uma verdadeira pechincha? Vou falar Com qualidade, né? Vou falar de 5 fundos imobiliários top que tá na minha carteira e que eu vou aumentar a posição. Primeiro, o HGLG, mas ele já não tá mais tão descontado. A gente teve o HGLG a R$141, vocês viram isso? Sim. R$141. No início do ano tava 170, era loucura, Aí você né? fala, ai, Intervalo meu muito Deus. baixo, né? Então, HGLG, mas ainda com parcimônia agora, porque apesar de estar descontado, ele tem outros que estão mais descontados do que ele. Aí você vê o BTLG, que fez uma compra aí bilionária, foi assim uma das maiores subscrições da face da terra, né? De fundos Também imobiliários. E aí ele comprou 13 imóveis muito bem localizados, não tem problema nenhum. Um diferencial do BTLG e do HGLG é que eles são pouco expostos a varejo. Por exemplo, o XPLG e a maior parte dos outros fundos imobiliários que estão começando, eles começam com varejo, porque é mais fácil, tem mais gente querendo alugar varejo para guardar estoque e tal. Então é menos industrial. Então você olha o BTLG com uma qualidade muito grande, com PVP de 0,90, é melhor, na minha opinião, em oportunidade, que exige oportunidade, inclusive paga um pouquinho mais de dividendo do que o HGLG. Obrigado. Então, ficaria aí BTLG como primeiro lugar. Tá ali, não em ordem de importância, tá, galera? Não é em ordem de importância, não. Primeiro, BTLG, que foi o que eu lembrei. Um outro que é muito mal visto, assim. Eu não sei o que o pessoal vê de errado nesse fundo imobiliário, mas que, na minha opinião, não tem nada de errado. Na verdade, só tá melhorando suas estruturas, tá consolidando ainda mais sua maneira de fazer essas compras, que é o RZTR. É um fundo de terras agrícolas. E aí muita gente, eu já vi vídeo no YouTube falando que ele era um fundo de papel. Ele não é fundo de papel. A estrutura dele, ele entrega com call. Só que aí o pessoal não entende muito bem o que é opção, contrato de call e put, aí não consegue entender e pensa que é uma dívida. Não é uma dívida. Ele não tem risco de crédito. Imagina só o seguinte, você tem uma fazenda e aí você quer construir, sei lá, um galpão para tirar leite das suas vacas de maneira automática. Aí eu vou e falo assim, e você chega num cara e fala assim, eu preciso de 1 milhão emprestado. Aí o cara vai e fala assim, eu te empresto 1 milhão, mas você vai me pagar 3 milhões lá na frente. Beleza. Aí ele tem essa opção. A outra opção é o RZTR. O RZTR fala assim, eu compro a sua fazenda de você, a fazenda é minha, eu te dou 1 milhão, depois você tem o direito de me recomprar essa fazenda a 2 milhões. Ficou mais barato que o crédito. Mas aí eu fico fora da fazenda. Aí o RZTR fala, não tem problema não, meu querido, eu alugo pra você. Então ele compra a fazenda, dá a promessa de que vai vender depois e cobra o aluguel. Aí o aluguel dele é bem mais caro, porque é a obrigação do cara ficar lá. Porque não é bobo, né? Bobo não é. E aí o cara fica lá. Aluguéis assim, 13%, 12%. E aí, depois ele já travou um lucro de venda, que ele comprou 1 milhão, 2 milhões. Às vezes esse lucro pode não bater inflação e tal, mas ele ajustou isso aos aluguéis. E aí, o pessoal acha que tem risco de crédito. Não tem risco de crédito. Porque se o cara ficar inadimplente, a fazenda é minha, é do RZTR. Ele manda o cara embora. Ele perdeu o contrato, destravou lucro e ainda tem a fazenda. Pode alugar para outra pessoa. Então, o RZTR ele tem uma estratégia. Essa estratégia que eu tentei explicar de maneira rápida aqui, você vai entender melhor isso lá no relatório gerencial. Ou então em algum vídeo do canal, chama Buy to Leaseback, que é comprar para vender de novo depois. E essa estratégia está dando muito dinheiro. O pessoal fala que fundos imobiliários não têm rentabilidade boa, mas é porque eles não sabem analisar. As tiers dos fundos imobiliários, se a gente fecha ano, tá batendo 18%, 20%. Isso é ROI do Banco do Brasil, do Banco Itaú. Então, se for compro de maneira correta, se a gestão tá realmente desempenhando, né? O pessoal começa a tirar a taxa de administração da rentabilidade é errado. A própria Ambima proíbe isso. Toda a rentabilidade apresentada já é fora a taxa de administração. Então, a gente tem muitas oportunidades. O RZTR, na minha opinião, tá baratíssimo. Ele vendeu agora uma fazenda, justamente por conta desse modelo de negócio. O cara não quis mais, ele fez a venda da fazenda. E ganhou R$12 de lucro por cota. Eu nunca tinha visto um lucro por cota tão alto assim. Já tem um tempo, uns 3 meses. R$12 de lucro por cota. Só que vai ser pago parcelado. Aí o pessoal não percebe esse ganho. Então, hoje, a cotação que está sendo ali R$85, na verdade, ela não é R$85. Já tem um lucro auferido ali. Ela é de R$70. Então, o PVP ali que tá de 0,9, 0,86, se não me engano, na verdade, ele não tá 0,86. Ele tá um 0,8. E era o mesmo fundo imobiliário que estava sendo cotado a 110 há pouco tempo atrás, né? Um ano atrás, PVP de 1,10. Então, assim, são algumas discrepâncias do mercado. E eu até entendo. Porque o mercado brasileiro já é muito ineficiente. Muito ineficiente. Aí você joga pro subnicho, que é fundo imobiliário, que é mais ineficiente ainda, porque tem muita pessoa física. 3/4 das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. E novas, né? E novas, que estão entrando novo, agora. Né?
A maior parte da crescente foi depois ali de 2020. Então imagina, o cara não tem experiência, é a pessoa física que tem um aporte médio ali de 5 mil reais, não entende muito, né? Isso é a média. Tem um cara que investe 1 milhão, tem um cara que investe 50 reais. Então, imagina só, se você tem conhecimento, eu falo pros alunos, pro pessoal do canal, pra todo lugar que eu vou, ali na esquina eu falo pro cara. Eu vim de Uber, eu falei, cara, você não precisa ser muito bom pra você ficar acima da média, porque a sociedade hoje ela é medíocre. Então, você não precisa ter tanto conhecimento assim pra você sair bem no alfa da média dos fundos imobiliários, das ações. Você só precisa fazer o básico. É porque o pessoal acha que ler relatório gerencial, meu Deus do céu, eu sou um analista agora. Não, era pra ser o básico isso aí, né? Então, não vou fugir, né? Porque eu gosto de conversar muito. BTLG, RZTR, outro fundo de... Falta do HGLG? HGLG, boa. HGLG, RZTR, BTLG, falta 2. 2 fundos de tijolos, e aí agora eu vou usar base 10 também, para poder, né, dar uma democratizada aqui, uma acessibilidade pra galera. Tem 2 fundos de base 10 de tijolos que eu tô acompanhando e que são bons, tá? O Gari 11, que inclusive quero elogiar o pessoal do Gari 11, teve um... Foi muito engraçado isso aí. Todo mês eu faço uma live de análise de fundos imobiliários com os alunos. Daí a gente tava analisando o Gari e a gente percebeu que o patrimônio líquido do fundo vinha caindo, mês após mês, mês após mês. A gente ficou sem entender porque que esse patrimônio líquido tava caindo. A não ser que ele tinha alguma compromissada em IPCA e tal. E aí a gente juntou 500 pessoas dos alunos, no pessoal lá do YouTube, e falou assim, vamos todo mundo mandar um relato, vou mandar um e-mail pra gestão pra ver se eles respondem. Nós lotamos a caixa de entrada dos caras lá, aí o gestor entrou em contato. Aí o gestor ligou e falou assim, pô, Léo, que massa, comunidade muito forte e tal. Vou falar com você que você manda mensagem pra todo mundo que eu não consigo responder esse tanto de e-mail. Aí o pessoal, o gestor do Gari entrou em contato e falou, explicou tudo. Então, assim, cara, os caras são acessíveis. O pessoal do Gari acessível. O pessoal realmente tira dúvida. O pessoal é muito gente boa. O gestor lá, muito gente boa. Eu não sei nem se eu conversei com o gestor, não me lembro o nome do cara, mas assim, honrável que você fez. Eu expliquei bem certinho lá o que aconteceu. O Gari, ele é um fundo híbrido agora, ele era um fundo logístico que chamava Galg, e agora ele é Gari, que ele comprou uns imóveis urbanos, né, de renda urbana. E ele fala, ali dentro do próprio portfólio, ele fez algumas compras muito descontadas na época. Hoje, provavelmente, bateu o preço porque os imóveis caem de preço, né? Mas se ele segurar isso com os contratos atípicos que ele tem, obrigando o inquilino ou a pagar multa muito alta, que é multa remanescente se sair. Aí, saí, não paguei, fiquei inadimplente, o que vai acontecer? Aí demorar um pouquinho na justiça, mas você consegue recuperar isso aqui de volta. Sim. Só que o que é mais legal dentro desses fundos de logística que tem esses contratos atípicos é que você sente uma segurança maior, porque você desestimula demais o cara sair. Imagina, cara, você aluga esse local aqui, e aí vamos supor que você paga, sei lá, 30 mil reais aqui nesse local. E aí você faz um contrato de 10 anos. Se você sair, você tem que pagar o remanescente. Olha Exato. A bagunça que você vai arrumar pra sua vida se sair daqui. É melhor pagar os 30 mil por mês e ficar aqui, né? Então... O Gari, ele tem essa segurança, né? Ativos logísticos e ativos de renda urbana com contrato atípico, muito descontado também. O Gari foi o último fundo a cair, você viu? Você percebeu isso? Eu não acompanho muito o Gari, mas eu gosto bastante, assim. Os poucos estudos que eu cheguei a fazer pelo Gari, conheço a gestão também, que é muito boa, muito eficiente, mas não cheguei a acompanhar no dia a dia, eu digo, né? Mas é um belo de um fundo, sim. Ele caiu, ele foi o último a cair. A gente olhava a carteira de fundos imobiliários assim, aí tava tudo vermelhinho e o Gari lá no 0 a 0, o 0,05. Ele foi o último fundo imobiliário a cair da crise dos fundos imobiliários ali em dezembro, novembro. E aí ele caiu depois também, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E aí a pressão foi enorme. A pressão estrutural foi não tem como, né, você evitar. Aí seria uma bolinha que vai arrebentar, né? Mas aí ele caiu e tal, hoje ele tá cotado a PVP lá de 0,9, então tá muito barato também. Tá muita coisa barata. Tá pagando quase 14%. Aí você compara o 15% do pré-fixado e o 14% do fundo imobiliário. 13%, eu vou jogar 13% do fundo imobiliário. E isento de IR. Uai, Léo, por que eu vou pegar aqui o fundo imobiliário? Eu vou correr mais risco, aqui eu tô ganhando 15%. Pô, você nem tirou o imposto de renda, né? Nem tirou o imposto de renda ainda. Então você vai tirar lá, vamos supor que se a gente fosse justo, porque esses 14%, 13% dos fundos imobiliários, ele vem mensal. Tem um pagamento mensal, né? Que é o fluxo de caixa. Se a gente fosse fazer isso no pré-fixado lá, se fosse tirar mensal, uma parcelinha, você ia pagar 22.000% de imposto de renda. Normalmente, dentro dos relatórios, eles fazem com um payout lá, o gross up que eles chamam, de 15% do imposto de renda. O que eu não concordo, né? Mas é a regra da Ambima. Então, você tira lá 15% de 15%, vai dar 1,20. Quase 2. 1,75. Mais de 2, 2,25. Então vai ficar 12,25. Enquanto você está ganhando 13 nos fundos imobiliários. E você ainda tem a possibilidade de, comprando o pré-fixado, você tem a possibilidade de marcação de mercado. Então dá uma valorizaçãozinha assim. E tem a inflação, né?
E tem a inflação que come ali. Os fundos imobiliários, ele repassa a inflação. E os fundos imobiliários, ele ainda tem a possibilidade de ganho de valorização de cota. Você junta... E de aumento É de como se dividendo. fosse a pólvora, né? Descobrir uma pólvora pro seu dinheiro. Ó. Você tá comprando um negócio descontado, um negócio que paga isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos quanto tempo vai continuar assim. E ainda tem potencial de valorização. Então, pô, é realmente algo, principalmente pro investidor leigo, que o fundo imobiliário é bem mais simples de analisar. Principalmente para o investidor negro, você criar uma carteirinha agora para você angariar muito valorização de cota, que o pessoal fala que não tem fundo imobiliário, vai ter, vocês vão ver. Daqui 2 anos, quando eu vier aqui de novo, vocês vão ver, nós vamos conversar sobre isso. 2 anos não, rapaz, aqui 5 meses você já tá aí. Amém, se fosse, eu venho também. Mas então, daqui 5 meses, quando terá 2 anos, a gente vai falar sobre isso. E faltou o quinto, né? Faltou o quinto? O quinto é o GGRC. Eu já tava... De logística. GGRC, ele é logística industrial. Então é um fundo base 10 também. Hoje ele tá 8 e pouco. Ele tava R$11 depois do desdobramento. Aí ele foi para 8 e pouco agora. E os fundos. E ele fez uma subscrição. Porque como que o fundo se alavanca? Ele não pode pegar dívida. Se os fundos imobiliários tivessem a mesma estrutura dos REITs lá nos Estados Unidos, nossa, meu sucesso. amigo, nós ia ganhar muito dinheiro agora. Porque nós ia estar posicionado nesses REITs aí. E os REITs, a diferença principal da legislação é porque os REITs eles são empresas. Então eles podem pegar dinheiro emprestado. Os fundos imobiliários, como é algo mais teoricamente feito para democratizar para o leigo mesmo e tal, ele tem na sua legislação que ele tem que distribuir 95% dos dividendos, de todo o lucro oferido no semestre, e ele não pode alavancar. Então ele não pode ir lá no banco pegar dinheiro emprestado. Porque imagina só um gestor com um grande potencial de olhar vários imóveis descontados a um crédito, mesmo que seja caro, porque o custo de oportunidade no Brasil é caro, né? Mas mesmo que o crédito seja caro, ele vai lá, pega emprestado e compra, a valorização do imóvel dá 20%, ele tem que pagar 12% de taxa, pô, ganhou 8% de lucro. Então a gente não tem essa possibilidade ainda. Você tem lá fora, né? A gente não tem essa possibilidade aqui dentro do Brasil. Mas mesmo assim, imagina, mesmo assim entrega uma valorização maior do que o Ibovespa desde 2014. Se você traça a linha do IFIX e do Ibovespa, o IFIX performou melhor do que o Ibovespa. Então a gente tem realmente muita oportunidade. Só não vê quem não quer, André. Não tem como.